Nos últimos 5 anos, o número de idosos cresceu 18% no Brasil. Com uma população cada vez maior de pessoas na melhor idade, é necessário estar atento a alguns cuidados, especialmente nos lares, para evitar acidentes domésticos. Com a gente, o professor de primeiros socorros, Paulo Viana. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos começar com esse número que é expressivo. A gente tanto discute aqui a reforma da Previdência por conta da alteração que a gente vai viver nos próximos 10 anos. Na nossa pirâmide, o número de idosos vai crescer em relação aos jovens, no comparativo. 18% de idosos nos últimos 5 anos, ultrapassando a marca de 30 milhões, segundo dados do IBGE. Para a gente começar, a população idosa hoje costuma ter que tipo de riscos nos lares? É importante a gente falar isso. Hoje a gente vai se concentrar no ambiente doméstico. Quais são os principais riscos, professor? Os principais riscos são voltados para acidentes domésticos, são tapetes dentro de casa, né? Aquele tapete na entrada da porta, no banheiro, na cozinha. Os móveis, né, muitas vezes aqueles antigos que têm quinas. Então, são N tipos, né, de móveis que acabam tendo dentro de casa que acabam levando a esse idoso a ter esse tipo de acidente doméstico. Vamos chamar de armadilhas, praticamente, Sim. né? Eu vou citar um caso agora da minha família, por exemplo, uma coisa que a gente nunca tinha pensado. As grades pantográficas, aquelas que a gente abre e fecha, né, sanfonadas assim, elas têm uma calha embaixo. E aquela calha se transformou num obstáculo onde meu pai sofreu um acidente, né? Puro descuido naquele momento. Então, só para ter uma ideia de quantos obstáculos a gente tem que qualquer pessoa pode passar, até mesmo eu poderia ter tropeçado naquela calha. Depois que a gente viu o acidente é que a gente começa a pensar nisso, né? A população da melhor idade também tem sido cada vez mais ativa realizando atividades físicas. Isso é bom para a saúde deles. Há risco se não houver orientação e a maioria, como meus pais, fazem atividades físicas acompanhadas dentro de casa, não vão à academia. Fisioterapia, entre outras coisas. A atividade física, sim, ela é muito importante, né, no processo de envelhecimento para esse idoso. Claro, né, ele tem que sim ter um acompanhamento de um fisioterapeuta, né, de um educador físico, né, até mesmo para passar, adequadamente ali, né, os exercícios que tem que ser feito. Então, isso é muito importante e isso também mantém, né, essa qualidade de vida, né, para esse idoso se manter ativo. Isso aí é muito importante. Porque imagina hoje, e eu já vou falar sobre isso, sobre tablets, entre outras coisas, eles estão cada vez mais inseridos e fazer, por exemplo, um exercício via YouTube, onde a gente tem ali dicas para fazer exercícios, sem o acompanhamento pode ser um risco. Pode ser um risco. Então, sempre esse idoso é bom procurar, né, uma ajuda, né, de um profissional, de um educador físico, né, de um fisioterapeuta, né, para acompanhar nessas atividades físicas. Isso aí é muito importante. Agora vamos falar dos tablets, computadores, celulares. É muito bacana, cada vez mais os idosos estão interagindo no mundo digital. Agora, eu conheço gente que não é idosa e já teve tendinite, de tanto teclar e mexer no computador. Isso também pode ser um risco? Pode. Né? Até mesmo, principalmente o idoso que já tem algum problema, né? Enfim, de saúde, alguma doença crônica, então que acaba acarretando em mais, né, problemas posterior, né, a esse procedimento que ele está fazendo. A gente, né, fica o tempo inteiro assim, já sente aqui no pescoço, imagina, né? Uma senhora, um senhor que estão mexendo na internet e a gente sabe, é bom, mas tem que ter cuidado. Mas tem que ter esses cuidados, né? Para não agravar esse problema, os riscos. Aí é bom também a gente ajudar eles, né? Sim. Dizer, olha, tá demais na internet, vamos sair. Quais são os principais acidentes domésticos, se a gente for hoje? Eu sei que a gente já vai falar sobre a obra, eu quero mostrar aqui em primeira mão. Foi lançado na Feira do Livro, né? A gente tem aqui o lançamento, ó, do livro, mais uma publicação, né, professor? Agora, focalizando, né, o Alzheimer. A gente já vai falar sobre a obra, mas que outros riscos a gente tem dentro de casa? E podemos até falar sobre esses problemas. Por exemplo, né, a gente tem que ter o cuidado com quem tem Alzheimer, para a entrada e saída, por exemplo, dessa pessoa de casa. Tem que ter um cuidado. As quedas, né? As quedas são o que mais acontece em acidentes domésticos dentro de casa com esse idoso. Né? Em relação àquilo que a gente já conversou, em relação ao tapete, no banheiro, né? Tapete molhado escorregadio, né? Os móveis dentro de casa, então as quinas. Então, as quedas acontecem muito no dia a dia com esse idoso, né? E esse idoso pode ir a óbito, né? No momento que ele sofre uma queda, né? Que ele venha a fraturar um fêmur,
né, ou qualquer outro órgão do corpo que ele pode fraturar, então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Bom, nos casos de acidentes, quais são as primeiras recomendações, os primeiros socorros? Até mesmo no caso de uma queda, por exemplo. Os primeiros socorros em relação a uma queda, quando a gente se depara com alguém, né, em relação a uma queda, seja o idoso ou um adulto, né, o primeiro momento é chamar um socorro, né? Chamar um serviço de emergência, deixar esse idoso, né, ali no chão, aonde ele está, não mexer, não levantar nesse idoso, porque isso aí é muito importante, porque até mesmo a gente não sabe se esse idoso ele pode ter uma lesão de coluna, né, ou até mesmo ele pode estar com o fêmur fraturado. Então, o importante é chamar um serviço de emergência, deixar esse idoso ali no chão, né, onde ele está, manter esse idoso em ativo, conversando, ser muito objetivo em relação, perguntar para ele onde dói, fazer uma avaliação rápida nesse idoso ali dos pés à cabeça, né, para ver se não tem algo maior e esperar chegar o serviço de emergência, né, para avaliar esse idoso e até mesmo mobilizar em caso de fratura, né, e fazer essa remoção para o hospital. Quer dizer que a pior coisa que a gente pode fazer é levanta, vó, vamos sentar aqui no sofá. Então, deixa, né, esse idoso, claro, exceto que esse familiar ou esse profissional tenha algum conhecimento, seja capacitado, né, para fazer uma avaliação se esse idoso teve uma fratura ou um corte, um sangramento, né? Senão, esse idoso precisa ficar no chão até chegar o socorro. O chão é gelado e tal, mas a melhor solução é deixar esse idoso no chão, tá frio, tapa ali com cobertor, uma coberta, porque se esse idoso, né, ele tem uma lesão na coluna, tá? E ao mesmo tempo, então, essa pessoa mexeu, tentou levantar esse idoso no chão, né? Esse idoso pode ficar paraplégico para o resto da vida. Pescoço da mesma forma. Pescoço da mesma forma, até mesmo se esse idoso, né, teve uma queda e fraturou o fêmur, né, que é uma das principais causas de morte, né, em relação a quando o idoso cai e fratura o fêmur, né? Por que isso? Porque ele acaba se agravando em vários outros problemas, né? Pode romper, enfim, questão do sangramento. Então, às vezes, né, se esse idoso não for socorrido rápido, então, ele pode, né, evoluir para um quadro mais grave. Agora sim, vamos falar sobre essa obra, né, onde o professor Paulo lançou na Feira do Livro, e aqui você está vendo, Primeiros Socorros para Portadores da Doença de Alzheimer. Não sei se o pessoal pode pegar, eu queria fechar com esse vídeo. Consegue abrir o meu perfil ali do Facebook? Deixei um vídeo bem bonitinho sobre Alzheimer, que eu acho, exatamente, no meu perfil. Eu gostaria de compartilhar com o pessoal de casa. Eu já compartilhei no meu Facebook, tenho 2 perfis lá, Luiz Gustavo Bives, né? Nem precisa, porque tem legenda. O pessoal está dizendo que não tem como mudar áudio, é com legenda. Ele é bem curtinho, mas é tocante, tá, gente? Vamos falar sobre o Alzheimer, os cuidados que a gente deve ter com as pessoas, com os idosos com Alzheimer, né? Vamos lembrar o que é o Alzheimer, professor, e as dicas e orientações. Claro, o Alzheimer, então, né, ele com o processo, então, do envelhecimento, então, a tendência é aumentar mais, então, né, esse número, então, de idosos, essa população, então, com essa doença, então, de Alzheimer, né? E os cuidados, então, com esses idosos que têm a doença de Alzheimer, então, eles são os cuidados, né, que exigem, então, desse cuidador, desse familiar, né, a questão de mais segurança. Né? Porque o idoso que tem Alzheimer, então, ele acaba fazendo coisas, né, que, enfim, ele volta a ser praticamente uma criança, né? Acaba indo lá na cozinha, né, ligando o fogão, né, deixando o botijão aberto e o risco de explosão. Ele pode, enfim, mexer numa tomada, né, e tomar um choque. Então, são N cuidados que a gente tem que, né, prestar mais atenção e com mais cuidado em relação a esse idoso que tem Alzheimer. O acesso também à casa, por exemplo, porque quem sofre de Alzheimer pode sair no impulso e depois não lembrar nem onde mora. Acontece muito, né, de idosos que às vezes acabam saindo na madrugada de casa, então isso aí é muito importante, a questão, né, das chaves, né, de casa, esconder, enfim, desse idoso para não ficar vista, né, para ele de repente não pegar essa chave e abrir e sair para a rua. Então esse acesso, né, é muito importante, esse cuidado com esse idoso. Bom, o professor, a gente viu imagens ali, vou mostrar antes da gente se despedir do curso,
podemos falar, né, dos seus Sim. alunos que fazem esses cursos de primeiros socorros, especialmente focado aos idosos. Eu vou compartilhar com vocês algo que eu vi hoje na tarde e eu compartilhei com todo mundo no Facebook, que me tocou muito, porque o que a gente tem que entender, por exemplo, do Alzheimer, é que por mais que você esconda a chave, não é para trancar a pessoa, não é para esconder a pessoa. O seu avô, a sua avó, não é um problema na sua vida. Ele pode sim ser a chave para a gente ter mais amor. Então presta atenção nesse vídeo, porque o amor é o que importa nesses momentos. Vamos lá. Essa senhora tem Alzheimer, né? Como vocês estão vendo. Só depois, ó. Isso. O que foi? Fala, vó. O que você quer me falar? Eu te amo também, vó. Eu te amo também, tá bom? Não precisa chorar não, vó. Tá tudo bem, viu? Tá bom? Nós estamos cuidando da senhora. Tá bom, vó? Não chora. Do Quebrando o Tabu, você que segue aí a página, eu recomendo. Eles sempre colocam coisas que fazem a gente refletir. É difícil a gente não se emocionar. E eu acho que a mensagem que ficou aí é o cuidado. É o cuidado. É o que a gente está querendo falar aqui. É o cuidado. E... A gente pode ter o curso, né, Sim. professor? E faz bem ter o curso. Mas esse curso, o primeiro passo para a gente ir para o curso é o amor. É o amor. Eu acho que, em primeiro lugar, tanto esse cuidador ou familiar que cuida de um idoso, né, e principalmente aquele idoso que tem Alzheimer, que ele vai ter que repetir várias vezes as mesmas frases com esse idoso, fazer várias vezes as mesmas coisas com esse idoso, então ele tem que gostar dessa profissão, né, de cuidar e, ao mesmo tempo, ele ter amor, né, com esse idoso. O carinho, isso aí é muito importante, né, para esse idoso que tem a doença de Alzheimer. Isso aí ajuda muito, até mesmo no tratamento. Sem dúvida. Bom, para fechar, é importante a gente buscar o conhecimento. Aqui a gente tem duas oportunidades. Tem o livro, para que você possa saber mais. O livro de autoria do professor Paulo, está aqui, né? Você pode procurar, o lançamento já nessa feira do livro aconteceu, já está disponível. E os cursos, eu estou vendo a sua turma, né? Esses cursos estão disponíveis, porque eu quero lembrar que também pode ser uma excelente oportunidade de emprego. A gente está vivendo um momento de desemprego. A profissão que mais cresceu nos últimos anos é de cuidador de idosos. Sim, a profissão que mais cresceu, né, ultimamente foi a profissão do cuidador de idoso. Então, o cuidador de idoso, ele está em alta ultimamente, Verdade. né? Então, e é uma profissão muito bonita, é uma profissão linda, né? Por isso, então, que a gente fala que esse cuidador tem que ter muito carinho e amor a esse idoso, né? E também aonde eu trabalho, então, né, aí vocês estão vendo algumas turmas, né, Sim. da minha disciplina, então, de primeiros socorros, que eu trabalho, então, né, voltado para esse público idoso, que esse cuidador, ou até mesmo esse familiar, né, ele tem que, sim, saber entender em relação aos primeiros socorros quando ele está cuidando de um idoso. Sem Isso dúvida. aí é muito importante. Sem dúvida. Né, ele saber, enfim, Claro. né, diagnosticar ali na hora um Alzheimer, até mesmo quando esse idoso tem uma queda ali. Claro. Enfim, são N coisas que essa pessoa precisa estar qualificada. Bom, o primeiro passo, como eu disse, o amor. A amor. gente tem que ter amor. E o segundo passo é buscar o conhecimento. Quem quiser saber mais, professor? Pode acessar lá minhas redes sociais, né? O Facebook, Paulo Viana, ou lá no Instagram também, Paulo Viana, né? Então, que eu estou sempre postando ali, atualizando ali as páginas com os cursos, né? Porque eu ministro esse curso em várias escolas em Porto Alegre. Sim. E até mesmo fora de Porto Alegre, enfim, no interior. Então, a gente está sempre ali atualizando as redes sociais. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por trazer conhecimento para a gente, por trazer também essa palavra de amor. Seja sempre bem-vindo, professor Paulo Viana, e até o nosso próximo encontro. Obrigado, eu que agradeço.